Boa noite, igreja. Graça e paz. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, teus objetivos, teus planos, teus sonhos. Que tudo que tiver em alinhamento com Ele seja uma realidade para este tempo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre a linguagem de amor do reino. Eu sei que nós falamos sobre a linguagem de amor aqui na terra, né? Linguagem de amor, tempo de qualidade. Obrigado, fião. Palavras de afirmação, presentes, enfim. Mas eu quero falar com você hoje sobre a linguagem de amor do reino. E eu já quero te adiantar que a obediência é a linguagem de amor do reino. 3 pessoas receberam, vai ser incrível, vai ser tremendo. Irmãos, quando se fala em obediência, muitas vezes pode ser encontrado em nós, em nosso coração, já uma certa resistência, porque pode parecer que você já esteja calejado de alguns assuntos, e na verdade já ferido com alguns assuntos, porque a religião, ela ama manipular. A religião ama tudo que ela consegue manipular, mas o reino não trabalha por manipulação, o reino trabalha por influência, é diferente. E quando falamos de obediência, talvez para muitos pode parecer assim, que aquela obediência a pessoas, a líderes religiosos, não é sobre isso que eu venho falar com você. Eu venho falar com você sobre a obediência à palavra de Deus, amém? Então, se existe no seu coração alguma resistência quanto a isso, eu tenho certeza que essa resistência vai cair por terra em nome de Jesus, e Deus vai falar tudo que Ele tem que falar ao seu coração nessa noite, amém? Vamos para a palavra então do Senhor, Jonas capítulo 1, versículo também 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, o Senhor falou com Jonas, filho de Amitai. Amitai significa verdade, verdadeiro. Dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, no versículo 1, você percebeu junto comigo que veio a palavra do Senhor a Jonas. E eu quero começar dizendo para você nessa introdução que o que faz a diferença na nossa vida não é a palavra que recebemos, mas é a resposta que damos à palavra que recebemos. Todos nós recebemos palavras de Deus. Todos que aqui estão, de alguma forma, receberam já alguma palavra de Deus, talvez numa igreja, talvez no YouTube, talvez pela própria Bíblia, pela leitura da Bíblia, por alguém que falou com você, por um profeta ou por um pateta, alguém falou alguma coisa com você. E nós recebemos muitas vezes já a palavra de Deus. E o que na verdade vai fazer diferença na nossa vida, não é o quanto mais de palavra nós recebemos, mas a questão, obrigado filho, a questão é o que nós fazemos com a palavra que nós recebemos. Quando nós recebemos a palavra, qual é o nosso posicionamento diante dessa palavra? Pois bem, como nós conhecemos bem a história de Jonas, nós percebemos que a palavra do Senhor veio a Jonas, e ele se dispôs, mas ele se dispôs não para cumprir a palavra de Deus, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor.
Então hoje, nessa palavra, eu creio e orei já desde ontem à noite e de hoje muito cedo, orei muito para que a palavra do Senhor encontre repouso no seu coração e você se renda a essa palavra e você possa se dispor a obedecer a palavra do Senhor, amém? A cumprir, porque não existe ninguém na Bíblia que se dispôs em obedecer a Deus que entrou em uma barca furada, que entrou em alguma situação ruim. Todos que obedeceram a Deus, no final da história, saíram bem, com restauração, restituição, presença, próspero. É com você essa palavra, irmãos? Então, o que vai mudar a nossa vida é o posicionamento que nós temos diante da palavra que recebemos. E aqui eu quero já entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Mesmo que você não entenda a razão, confie na voz que está te guiando. Meu irmão, sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer entender, só que Deus não cabe na sua cabeça. Deus não cabe na tua cabeça. Se você consegue explicá-lo, Ele não merece ser teu Deus. E te escandalizei agora? Se Ele cabe na tua cabeça, Ele não merece ser o teu Deus. Porque não tem como explicá-lo, Ele vai além da nossa compreensão humana. Ele é muito maior do que podemos explicar, Ele é muito maior do que podemos sentir, Ele é muito maior do que podemos, sabe, não sei, experimentá-lo. Mas algumas coisas nós precisamos compreender, que quando nós não entendemos a razão de alguma direção de Deus, nós temos que confiar na voz dEle. Jonas já era acostumado a ouvir a voz de Deus. Sabe, o problema é que às vezes a gente olha para Jonas e a gente pensa que Jonas é esse cara aqui, do capítulo 1, que ouviu a voz de Deus e fugiu. Mas Jonas já era acostumado a ouvir a voz de Deus e liberar a palavra de Deus e ser usado por Deus. Deixa eu mostrar um texto para você, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Segundo livro dos Reis, segundo Reis 14, 25. Aqui dentro de um contexto, nós temos o reinado de Jeroboão. Jorão morre, reinou, Jeroboão começa a reinar, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que, veja bem, Jeroboão, apesar de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ele restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate ao norte, até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então o que acontece aqui? Jeroboão, ele recebe uma palavra do profeta Jonas. Jonas falou para ele: você vai restabelecer os limites de Israel. O inimigo tinha conquistado alguns territórios ao norte, ao leste e ao oeste de Israel. E o profeta Jonas ouviu a palavra do Senhor e falou com Jeroboão: você vai de novo conquistar essa parte, essas planícies, essa parte norte, essa parte leste, sudeste aí, você vai reconquistar de novo, porque assim disse o Senhor. E assim aconteceu. E assim foi. Então Jonas era alguém que era acostumado a ouvir a voz de Deus e a entregar a palavra do Senhor. Só que aqui eu começo a aprender que a obediência de ontem não garante a obediência de hoje. Aqui eu começo a aprender que a obediência de ontem não vai me sustentar na obediência de hoje, a não ser que de fato eu seja obediente. Meu irmão, você está tenso? Meu irmão, está tudo bem? Você está aqui? Eu vim no endereço errado, aqui é a Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, número 37, essa igreja é a Mega Reino, eu estou no lugar certo. Então entenda que a obediência de ontem não garante a obediência de hoje, e a obediência que você deixa para amanhã é a desobediência que você vive hoje. Isso, dá um amém só para disfarçar.
Por quê? Porque nós precisamos entender que com Deus não existe meia obediência. Muitas vezes, nós não estamos entendendo alguns comandos de Deus. É interessante que talvez algumas pessoas podem dizer: Senhor, não, comigo não, eu estou pronto para ir para Nínive, pregar o Evangelho, eu estou pronto para ser um missionário, pode me mandar, eu vou, me manda para Nínive, eu vou lá e vou pregar o Evangelho, é mesmo? E por que Deus está mandando você ir lá e perdoar essa pessoa que te feriu, e você não dá conta de ir lá e perdoar alguém que te feriu? Eu estou pronto para viajar as nações. Eu estou pronto para ir lá na Síria. Você sabe que Nínive, a capital da Síria, local mais ou menos na região do Iraque hoje. Pode me mandar para lá, pastor, eu vou para o Iraque, eu sou missionário no Iraque, é mesmo? Até hoje seu vizinho não sabe que você é crente. Não, pastor, é que eu sou cristão, mas 007. Eu sou cristão, mas eu sou um agente secreto do reino. Sabe, irmãos, eu quero mostrar para você aqui, não tentar justificar Jonas, mas eu quero que você olhe porque que Jonas está cheio de argumentos com Deus. Porque até esse momento, em nenhum outro momento na história, Deus tinha mandado um profeta de Israel profetizar em outra nação. Todos os profetas que viveram em todos os reinados, desde Samuel, o profeta, Deus abençoe, vai com Deus. Desde Samuel, Davi, todos os profetas que viveram para profetizar sobre Israel. Os profetas do reino davídico, os profetas pós-divisão do reino sul, Judá, do reino norte, Israel, os profetas pré-cativeiro, pós-cativeiro, nenhum tinha sido enviado a pregar a outra nação, somente para Israel. E Jonas está sendo enviado para outra nação. Mas não era só uma nação comum, era para a Síria, principal inimigo de Israel, naquele tempo. Nínive, a capital da Síria, é conhecida, descrita pelos historiadores como a cidade sangrenta, por causa dos seus métodos de tortura aos adversários, aos inimigos. Eles cortavam as mãos e os pés dos soldados e deixavam eles agonizando para morrer. Eles enterravam alguns e deixavam só com o pescoço de fora, com a cabeça de fora, até morrer. Eles tinham métodos cruéis e bárbaros de matar. E Deus está dizendo para Jonas: Jonas, vai lá e prega contra aquela cidade. E diz para eles que eu vou arrebentar com todo mundo. Jonas tinha bons argumentos, sim ou não, irmãos? Jonas tinha bons argumentos, Jonas poderia ter boas desculpas, só que Deus não quer os nossos argumentos, Deus quer a nossa resposta. O que Deus queria era trabalhar com Jonas dentro de um processo, pelo qual ele seria um agente, meu irmão, intermediário da graça de Deus no meio daquela nação. Jonas não estava entendendo por que Deus teria um plano para Nínive. Se você ler todo o livro de Jonas, você vai ver um livro pequeno, você consegue ler em alguns minutos, você vai perceber que Deus tinha ali um plano para Nínive.
Deus tinha um plano para um peixe, Deus tinha um plano para uma tempestade, Deus tinha um plano para uma aboboreira, Deus tinha um plano para um verme que ia comer a aboboreira, Deus tinha um plano para uma sombra, Deus tinha plano para um sol quente na cabeça de Jonas. Deus queria mostrar: Jonas, eu tenho um plano para todo ser humano na face dessa terra, eu tenho um plano, esse plano envolve você, e o meu plano não é só para salvar Nínive, é para curar o teu coração, é para libertar o teu coração. Então, meu irmão, entenda de uma vez por todas, que quando Deus te mandar, não dê a Ele desculpa. E aqui eu entro no segundo ponto: não dê desculpa para quem te dá destino. Você está me irritando. Quem está visitando aí é só brincadeira, tá? Não sai escandalizado daqui, não. Não dê desculpa para quem te dá destino. Mas eu não consigo fazer isso não, Rani. Eu não consigo ir lá e falar do amor de Jesus para as pessoas, eu tenho vergonha. Mas eu não consigo ir lá e orar por alguém, porque eu me sinto constrangido. Eu não consigo ir lá e levar uma palavra, e compartilhar uma palavra com alguém, porque eu me sinto incapaz. Meu irmão, muitas coisas não são fáceis, mas eu vou insistir com você: Deus não quer a sua desculpa, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua obediência, Ele quer a sua resposta. Você está comigo ou não? Ele quer a sua resposta. Simplesmente faz. Ele deu uma direção, vai lá e faz. É comum eu responder algumas coisas, sabe que jeito? Eu responder algumas mensagens assim, pastor, Deus me mandou fazer isso, o que o senhor acha? O que eu acho? O que eu acho? Quando Deus fala, não cabe opinião. Quando Deus fala, não cabe opinião, só cabe obediência. Deus falou, eu não sei, é porque eu não sei, eu preciso de uma confirmação, que eu não sei se é coisa da minha cabeça, você não é esquizofrênico. É uma voz falando de mim, é eu falando comigo mesmo. Aumenta a dose do remédio, irmão, mas pelo amor de Deus, obedece. Oh meu Deus, eu falo umas coisas, tem hora que... A obediência é a linguagem de amor do reino. E você precisa entender que ouvir Deus é opcional, mas obedecê-lo é fundamental. Ouvir Deus é opcional. Alguém pode ouvir Deus ou pode não ouvir Deus. Alguém pode ouvir uma mensagem no YouTube, essa mensagem está no YouTube, depois você entra lá, compartilha com alguém, manda para alguém, você fala com alguém. Ele ouvir Deus é opcional. Mas quando a gente ouve Deus, obedecê-lo é fundamental. Vocês estão comigo ou não, igreja? Mas Deus, que Jonas pregar contra Nínive? O que o senhor vai me mandar para Nínive? Eu já sei que vai acontecer. Eu vou falar lá, eles vão se arrepender e tal, e o senhor não vai fazer mal nenhum para eles, eu já sei como é que é. Será que Jonas não queria que eles se convertessem? Afinal, eles eram inimigos de Israel. Tem algo que eu não posso afirmar para você, que não está na Bíblia, mas está nos escritos paralelos de história, que em uma das invasões da Síria, do povo de Nínive, os pais de Jonas foram mortos por ele, porque viveram nessa época do rei Jeroboão, de Isaías e tal. Então Jonas poderia simplesmente dizer, não, eu não, manda Isaías. Isaías é um profeta da nobreza, ele é sobrinho do rei Uzias, manda ele, manda outro, manda Sofonias, manda outro, porque eu.
Jonas significa pomba. Jonas podia falar, não, eu sou calmo, eu sou manso. Mas será que por causa de tanta maldade de Nínive da Síria, Jonas não queria que houvesse de fato uma conversão lá? Eu não sei, como eu te disse, eu não posso afirmar. O que está acontecendo é que Jonas está resistindo, ele está fugindo da presença, ele está fugindo de obedecer, porque ele está achando que Deus está mandando ele para uma furada. Meu irmão, Deus nunca vai te levar para um lugar que Ele não vai te sustentar. Eu vou falar isso de novo, Deus nunca vai te levar para um lugar que Ele não tenha já sustento e provisão para você. Deus mandou, faça, porque no caminho existe provisão. Aleluia, se é para Ele, force esse aplauso. Deus não vai te mandar para algum lugar, meu irmão, que não haja já sustento para você. Existe provisão na terra da obediência, mas na terra da desobediência sempre haverá prejuízo. Sempre haverá prejuízo na terra da desobediência. Como eu te disse, a obediência que eu deixo para amanhã já é a desobediência que eu estou vivendo hoje. O versículo 3 de Jonas, capítulo 1, fala que Jonas, ele desce lá para o porto, em Jope. O dia que você for comigo em Israel, a gente vai em Jope. Na cidade de Jafa, ali, é bem perto de Tel Aviv, não é muito distante. E quando a gente chega, tem uma praça, e lá no meio da praça tem uma baleia grandona. Pode deixar o texto, eu já vou ler. É uma baleia jogando uma aguinha assim, e tem um versículo que Jonas foi engolido pela baleia. É até engraçado de ver esse trem. Você vai ver lá em Israel. Você vai ou não vai? Então tá. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Sempre vai ter algo preparado para você, quando você estiver disposto a andar na desobediência. Sempre vai ter uma carona para te levar para a balada. Sempre vai ter uma companhia para te levar para a exposição à noite. Sempre vai ter uma companhia para te levar para o negócio de Juliano, para Mateus e Juliano. Sempre. Não, pastor, só de boas. Sempre vai ter. Sempre. Já o navio estava prontinho. Última chamada, Tarsis. Sabe qual que é a questão, irmãos? Nínive ficava mais ou menos 800 quilômetros de Jope. Ele descia em Jope, 800 quilômetros, ele estava em Nínive. Sabe quanto que ele estava viajando para ir para Tarsis? 4.000 quilômetros. No navio à vela. Ou seja, quero ir para longe, quero que demore, quem sabe se eu vou voltar ou não. E o navio estava ali preparado para ele. Sempre tem algo preparado quando a gente quer fugir da presença de Deus. Pensa, no dia que você quer vir para o culto, você arruma companhia para vir. O trabalho que dá. Você chama, até o Uber cancela a viagem, irmão. Mas ele desceu, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Pagou, pois, a sua passagem. Eu não sei quanto custou a passagem de Jonas, mas eu sei quanto custou a desobediência dele. A passagem dele deve ter sido bem barato. A desobediência dele quase custou a vida de todo mundo que estava naquele navio, custou a carga que estava lá, custou o material que estava lá, que eles foram jogando tudo para baixo. Ele estava dormindo. Aquele sono profundo. Mas lá no capítulo 3, põe no capítulo 3 para mim. Deixa eu ver se eu lembro o versículo. Não está no meu script aqui, mas põe no capítulo 3.
Só para você ver um detalhe, ele pagou a sua passagem para embarcar para Tarsis. Deixa eu contar enquanto os meninos põem lá em Jonas capítulo 3. Jonas pega e fala assim, é por causa de mim essa tempestade. Aí eles cataram ele e jogaram dentro do mar. Vocês lembram da história? O peixão veio e engoliu ele. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. O peixe viajou de volta, cuspiu ele lá na praia de novo, certo? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Deus está falando a mesma coisa, sim, porque Deus nunca nos dará uma outra palavra enquanto a gente não cumpriu a primeira. 3. Levantou-se, pois, Jonas, foi a segunda palavra do Senhor. Quanto que ele pagou a passagem? Quanto que foi? Pagou alguma coisa? No caminho da obediência tem provisão, proteção e prosperidade, porque é Deus que financia para os obedientes aquilo que Ele quer te dar. Quando você está no caminho da obediência, Deus provê, Deus abençoa, Deus faz acontecer. Dê um aplauso a Ele que você está comigo. Terceiro e último, não obedeça para se livrar do castigo, obedeça para desfrutar da promessa. Meu irmão, não obedeça para se livrar do castigo, obedeça para desfrutar da promessa. Sabe que jeito que a gente aprendeu desde pequeno? Eu não sei que jeito que era na sua casa. Na minha casa era o seguinte: obedece que te dói menos. Obediência conserva, ou seja, eu queria ficar com dente, irmão. Então eu obedecia. Eu não sei na sua casa que jeito que era. Na minha casa não tinha opção. Tinha que obedecer. Uma vez, 2 vezes. Você já foi no mercado comprar as coisas para sua mãe, esqueceu alguma coisa, você teve que voltar lá? Que ruim que é, meu irmão. No açougue. Hoje tem os trem tudo pertinho de nós. Naquela época, meu irmão, lá na Inhumas. Minha mãe, vai lá e compra 1 quilo de pernil. Você vai com o dinheirinho. 1 quilo de pernil, 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 1 quilo de pernil. Moço, 1 quilo de carne moída. Pegava 1 quilo de carne moída, chegava lá em casa, meu irmão. Mas não é possível, eu falei 1 quilo de pernil. Volta lá, irmão. Mãe, eu já fui lá. Esqueceu um trem, volta lá. E não tinha que obedecer. Mas por que a gente obedecia? Para se livrar do castigo, irmão. Que tinha conversa não, o pau torava mesmo. Ô louco, pastor, mas a irmã Ana era braba desse jeito? Nem te revelo. Minha mãe era maravilhosa, mas era firme. Firme mesmo. Eu estou dando exemplo aqui, meu irmão, de mim, só para você entender que nós crescemos dessa forma. E como somos ensinados? Não mente, que Deus... Entende? Então a gente obedece para se livrar do castigo. E a religião faz isso com a gente. Você sabe que até hoje tem gente que dá o dízimo por medo do devorador. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ladrão! Satanás
colaborador, vai roubar. Não está para Deus. A farmácia, o motor do carro, só rogando para miseráveis. Bando de endemoniado. Você sabia que Malaquias, capítulo 10, a palavra ali de dízimo é uma palavra para os sacerdotes? Vocês sabiam ou não? Alguém já contou para vocês que a palavra de Malaquias era uma palavra para os pastores, para os sacerdotes? Olha o silêncio na igreja, não é possível. Ninguém te contou isso, cara? Tem que ser, tudo tem que ser eu? Ali era uma palavra para os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Eles recebiam todas as ofertas, dízimos, primícias. A parte que eles tinham que levar para Deus, eles separavam as ovelhas mancas, as ovelhas cegas, as machucadas. Ouço vozes aqui em algum lugar. Então, os sacerdotes pegavam as piores e levavam para Deus e ficavam com as melhores para eles. A palavra ali é para os sacerdotes. Só que isso nem estava no assunto. Eu começo a falar uns trem. Só que hoje a gente tem que entender que eu não vou obedecer a Deus por medo do castigo. Eu obedeço para desfrutar da promessa. É quando eu entendo que Deus está dizendo o seguinte: aquele que semear, certamente colherá. Aquele que não entrega por necessidade, nem por constrangimento, por pressão, mas com alegria, com honra, com fidelidade. Eu vou abrir a janela do céu. Eu vou encher os celeiros. Eu vou multiplicar a semente. Eu vou dar colheita. Tem alguém recebendo? Então você tem a visão correta das coisas. Eu obedeço, não porque eu tenho medo. Eu obedeço porque eu amo, e isso se torna totalmente diferente. E quando a gente amadurece, a gente começa a obedecer, meu irmão, por amor. Porque depois que eu cresci, a minha alegria era minha mãe me pedir alguma coisa. Era a minha alegria. Assim, sabe, às vezes ela saía a pé, ia no mercado comprar as coisas dela e tal. Ela fazia um picolé, chupa-chup, chup-chup. Ô picolé gostoso, irmão. E ela ia comprar os trem, vinha com aquele monte de sacola. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora não me chama? Eu pego a senhora e levo. Não, é bom andar um pouco para não ficar gordo. Mas quando ela falava alguma coisa: filho, eu preciso fazer tal coisa, o filho faz tal coisa, era com alegria que a gente faz. É ou não é? Porque a gente demora a patinar, que obediência, para quem é maduro, é algo que promove alegria, não é peso mais, não é peso, eu faço com alegria. E obediência, meu irmão, eu já vou encerrar, mas obediência, ela requer 3 coisas. Ela precisa ser imediata, interior e inteira. Imediata, porque a obediência é agora, eu não posso deixar para amanhã. Não é depois eu obedeço, o mês que vem eu obedeço. Esse mês Deus me entende, né? Eu não consigo obedecer esse restinho de mês. E eu não estou falando só de finanças, pelo amor de Deus, põe amor nas minhas palavras. Eu estou falando da sua oração, da sua devocional, do voto que você fez com Deus de ler a Bíblia toda em um ano. Parou em que capítulo de Gênesis? Te achei, eu sabia que eu ia achar alguém hoje. Que capítulo de Gênesis? Não saiu de Gênesis? Então a obediência precisa ser imediata. Eu tomo uma decisão, é uma escolha, agora, eu escolho agora obedecer. Ela precisa ser também interior, ou seja, não é obedecer da boca para fora, é uma obediência que eu faço com o coração. É quando aqui dentro eu faço com alegria. Quantos são comigo aqui? Digam amém. Você já pegou um menino
que está agitado, correndo, você está querendo pôr ele para almoçar, e o menino, você está ali querendo pegar ele, aí você senta aí agora, que agora você vai almoçar, você vai comer. Ele senta olhando para a sua cara, ele senta, mas na cabeça dele ele está de pé. Você já viu isso ou não? Ele senta, criança, você fala para a criança, larga esse aí, larga esse negócio, ele larga, mas na cabeça dela está segurando, porque ela obedeceu para não levar o castigo. Então não é uma obediência interior, não é uma obediência com o coração, é uma obediência só da boca para fora, e para Deus não serve. A obediência também tem que ser íntegra, tem que ser inteira. Não dá para obedecer pela metade. Não dá para dizer assim, ó, eu obedeci, mas não obedeci tudo. É melhor obedecer do que... Sabe de onde saiu essa frase? Da boca do profeta Samuel. Quando o rei Saul recebeu uma ordem de Deus para exterminar todos os amalequitas, e o rei de Amaleque, os seus animais, tudo, era para exterminar todo o inimigo, tudo, não ia ficar ninguém vivo, ninguém de pé. Aí Saul foi, matou os homens de guerra e tal, só que Saul viu uns boi lá, e os boi estavam redondos, os boi estavam fortes. Saul falou assim, não, deixa os boi, nós vamos fazer sacrifício para Deus, nós vamos sacrificar para o Senhor. Você sabe, eu já expliquei aqui, que sacrifício que era feito, parte era queimado no altar, parte do sacerdote, parte de quem fez o sacrifício, e era queimado na brasa. Então quem inventou o churrasco não foi nós, foi Deus que inventou o churrasco. Então churrasco, meu irmão, vai ter no céu, certeza. Aí, os emocionados ficam bravos comigo. Aí, olha só, Saul leva os animais, porque queria aparecer para os outros que ele teve vitória. Vamos fazer sacrifício para Deus. Eu vou encurtar a história. E quando Samuel chegou lá, viu o mugido lá dos bois, e falou assim, Samuel, Saul, que barulho que é esse de boi no meio do arraial? Ah, é os bois dos amalequitas, estava bonito e tal, eu trouxe para sacrificar para Deus. Samuel falou, como é que é? Deus falou que era para exterminar tudo, acabar com tudo, não era para ficar nada. Não é possível que você fez isso. Saul, pois é, eu queria sacrificar. E daí sai essa frase, é melhor obedecer do que sacrificar. Onde você vai, amor? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, pensa nessa frase. O que Saul queria? Quer sacrificar para Deus. Samuel falou assim, não, sacrifício, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E é por isso que obediência é a linguagem de amor do reino. Quantos estão comigo? Digam amém. Para encerrar, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha uma fé seletiva para não ter uma obediência opcional. Muitos de nós selecionamos o que nós acreditamos. Ah, eu acredito nisso, mas nisso eu não acredito. Ah, eu acredito em atos proféticos. Não, eu não acredito em atos proféticos. Ah, eu acredito em profecia. Não, eu não acredito em profecia. Ah, eu acredito em dízimo. Não, eu não acredito em dízimo. Sabe, então, enquanto nós estamos escolhendo o que nós acreditamos, nós vamos ter uma obediência também seletiva. Por quê? Porque nós vamos escolher o que nós obedecemos e o que nós não obedecemos. Agora, nós precisamos entender que para Deus isso não serve. Meia obediência para Deus já é desobediência. Então, quando nós entregamos nossa vida para Deus,
e queremos andar nos caminhos dele, a nossa obediência, o nosso coração tem que ser inteiro para ele. Vocês estão comigo ou não, igreja? Eu sei que pode ter ficado meio forte aqui a palavra, irmãos, mas até quando a gente vai fugir dessa obediência? Até quando a gente vai fugir de Deus? Até quando? Até quando você vai fugir dessa unção que caiu na sua cabeça? Até quando você vai fugir desse ministério que o Senhor confiou a você? Jonas estava fugindo para bem longe da presença do Senhor, fugindo para bem longe da presença de Deus. Até quando você vai fugir dessa conversa com alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Até quando? Até quando você vai fugir da comunhão da igreja? Porque a igreja é complicado, né? Porque é muita gente, é muito frio, é muito calor, é muito barulho, o som é muito alto, o pastor é muito gordo, não sei o quê. Até quando você vai fugir da comunhão? É complicado entrar no ministério, né? Porque os irmãos, cada um vai de um jeito, um toca um trem, outro toca não sei o quê, é muito difícil e tal, servir. Até quando? Até quando você vai correr do compromisso com Deus? Até quando você vai fugir? Porque Jonas queria fugir para bem longe, e Deus vai usar o meio que for preciso para te trazer de volta. E eu já falei aqui uma outra mensagem sobre Jonas. É interessante que no capítulo 2, quando ele está na barriga do peixe, Jonas começa a orar, e eu sei que ele teve tempo para orar, meu irmão, 3 dias na barriga do peixe, junto com sardinha de 3 dias, meu Deus. Jonas começa a orar, e um capítulo inteiro orando, é só você ler depois, nós não tem tempo aqui, vai orando, chega lá no final do capítulo 2, está escrito assim, e o Senhor falou ao peixe. Para Jonas descobrir uma coisa, que Davi já tinha descoberto, algumas dezenas de anos antes dele: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor está ali. Se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor está lá também. Se eu fizer no alto mar, o Senhor também está ali. Eu sei que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, antes que houvesse palavra na minha boca, o Senhor conhece todas. Eu sei que o Senhor sabe onde estou, onde vou e o que eu quero. Então nessa noite, meu irmão, tome uma decisão. Não fuja mais daquilo que Deus confiou a você. Não fuja mais de um compromisso com Ele, não fuja mais de uma responsabilidade com Ele, porque tem coisas que Ele vai confiar somente a você, e Ele não vai impor, Ele vai te esperar que você se renda. Então se renda nessa noite, se entregue nessa noite, e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, aleluia, eu me rendo, Senhor. Se coloque em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos por um instante. Até quando? Até quando, irmão? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua,
Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente. Pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer na minha cama, na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que nas trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras perante ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e luz são a mesma coisa. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas demais, disso eu tenho plena certeza. Senhor, para onde fugiremos, Pai? Para onde fugiremos, Deus? Porque queremos encontrar esses navios que vão para Tarsis, porque queremos fugir de um compromisso com o Senhor, porque queremos fugir, Pai, do ministério que o Senhor nos deu, porque queremos fugir, Senhor, do compromisso com o Senhor, porque queremos, Senhor, às vezes correr da responsabilidade que carregamos, Deus. Mas, Senhor, que possamos nos entregar a Ti e obedecer, mas não obedecer para nos livrar do castigo, Pai, mas obedecer, Senhor, para receber a promessa, obedecer para desfrutar da promessa, Pai. Oh, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso ser. O Senhor conhece, Pai, os nossos pensamentos. O Senhor sabe, Pai, o que estamos pensando agora. O Senhor sabe, Deus, o que estamos vivendo agora. Então, Pai, que o nosso coração, Senhor, se renda a Ti, Deus. Que o nosso coração se renda ao Teu chamado, Papai, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para desfrutarmos de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem, Pai, liberado de palavras sobre nós, Senhor. Papai, Jonas te ouvia e obedecia. Jonas te ouvia, Senhor, e liberava a palavra, mas um dia ele decidiu fugir. Um dia ele decidiu correr, mas Pai, nos traz de volta, Senhor, nos traz para o lugar da obediência, nos traz para esse lugar, Senhor, porque no caminho da obediência temos proteção, provisão e prosperidade, Deus. É no caminho da obediência, Senhor, que seremos sustentados. É no caminho da obediência, Pai, que vamos encontrar alegria. É no caminho da obediência que vamos encontrar restauração, Senhor. Não existe ninguém, Senhor, que obedeceu e se deu mal. Não existe ninguém, Senhor, que obedeceu e ficou, Senhor, mal. Todos que obedeceram, Senhor, encontraram restauração, encontraram restituição, encontraram proteção, provisão, prosperidade. Então, Pai, que possamos obedecer, Senhor, não por medo do castigo, não por medo, Senhor, do que pode nos acontecer, mas para que possamos desfrutar de cada promessa que o Senhor tem liberado, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Papai, que o Senhor continue direcionando o nosso coração, para que o nosso coração esteja rendido, Pai, ao Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz, Senhor.
obedecer a tua direção, Pai. Não há nada melhor, Senhor. Não há nada melhor, Senhor, do que te ouvir e te obedecer. Não há nada melhor, Senhor, do que ouvir e obedecer a tua palavra. Não há nada melhor, Senhor, do que estar no lugar da tua presença, Deus. Não há nada melhor, Senhor. Então, Pai, não queremos mais correr, não queremos mais fugir, Senhor. Queremos simplesmente nos render e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao nosso coração, fala, Pai, ao nosso coração, que possamos dar uma resposta ao Senhor nessa noite, Pai, de forma imediata, de forma inteira, de forma íntegra, de forma interior, uma resposta, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem falado, que toda palavra que já recebemos, Pai, possamos, Senhor, simplesmente obedecer, Pai, para que possamos encontrar toda a provisão que tem nesse caminho, Pai, no caminho do Senhor para as nossas vidas. Querido, levante sua mão e, se você quiser, faça uma oração comigo. Fala assim: Senhor, eu entrego o meu coração inteiramente ao Senhor. Eu quero te ouvir e te obedecer, andar nesse caminho da obediência, na linguagem de amor do teu reino. E eu sei que nesse caminho eu terei proteção, provisão e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a Ele, aleluia.